A gente está vendo as imagens aí, André, seja bem-vindo, boa tarde a você. Obrigado, Pio. E de novo a gente está falando de atos terroristas, isso Exato. Choca o mundo, choca em qualquer lugar, terrorismo é terrorismo. A gente tem de novo um problema aqui religioso ou a gente está tendo células independentes que cometem esses atos? É uma briga de Estado, é uma briga de grupos religiosos, ou seja, é uma questão ideológica e religiosa, ou eu tenho grupos independentes que começam a agir por si em nome de uma causa coletiva? Olha, primeiramente, são lobos solitários, mas tem motivos ideológicos, religiosos por trás, mas não tem, aparentemente, nenhum grupo ligado diretamente com os atentados. Esse atentado de ontem, estão investigando agora, ainda não chegaram às conclusões, se o terrorista teve ajuda. Era um palestino da cidade de Jenin, na Cisjordânia, que estava dentro de Israel já há alguns dias de forma ilegal. Existem milhares de palestinos que entram todos os dias para trabalhar em Israel legalmente e alguns milhares que entram ilegalmente. Normalmente essas pessoas são pessoas de bem, vão trabalhar e voltam para suas casas. Esse palestino com certeza teve alguma ajuda aí para conseguir a pistola que ele usou no atentado e eventualmente até uma carona para chegar no centro de Tel Aviv. Agora, não existe uma organização de um grupo por trás nesse momento, por isso que dificulta tanto também as investigações por parte de Israel e também para punir eventuais grupos que estivessem por trás da organização desses atentados. Diferentemente da segunda intifada nos anos 2000, onde existia aí a Jihad Islâmica, o Hamas, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, que são 3 grupos terroristas palestinos, que eles sim planejavam os atentados à bomba nos restaurantes, nos cafés e nos ônibus israelenses. A gente tinha grupos organizados que assumiam os atentados. Exatamente. Neste caso, é o que você fez menção, inclusive, a expressão lobo solitário, mas que estão agindo por uma causa, ou seja, a causa não é muito diferente. O problema é como é que eu consigo controlar esse tipo de lobo solitário. Nós estamos falando de novos atentados. Então, é realmente o que você falou, eles têm um motivo ideológico nacional, por isso é caracterizado em Israel de atentado terrorista. Não é um crime urbano, não é uma tentativa de assalto ou, por exemplo, briga de máfia. A gente está falando de uma pessoa que decide deliberadamente de matar israelenses, judeus e não judeus. Por isso, assim é caracterizado de atentado terrorista, uma vez que terrorismo é você atentar contra a vida de uma pessoa por motivos ideológicos, políticos ou religiosos. O Ramadã, que é um movimento religioso dos muçulmanos, e isso acaba incensando esse tipo de radical, André? Você acha que isso é uma razão para que ocorra casos como esse de um novo atentado? Sempre em abril, Piotr, existem tensões em Israel, nos territórios controlados pela Autoridade Palestina e em Jerusalém, capital de Israel, onde existe a Esplanada das Mesquitas, onde aí existem milhares de pessoas rezando todos os dias, principalmente nas sextas-feiras. Então, o Ramadã, junto com a Páscoa judaica, junto com essas tensões dos últimos dias, das últimas semanas, eventualmente podem colocar mais lenha na fogueira nas tensões entre as partes. O que Israel está fazendo agora é tentar fazer o máximo possível para evitar que esses lobos solitários consigam entrar em Israel e cometer atentados, ou seja, mais polícia na rua para aumentar a sensação de segurança das pessoas, mais civis que têm porte de arma poderem andar com suas armas, principalmente em lugares onde há discotecas, baladas, bares e tal, como em Tel Aviv, ao mesmo tempo não fazer ações que eventualmente puna coletivamente os palestinos e possam dar a eles aí a liberdade de culto de forma aberta, como eles pediram, pessoas acima de 35 anos possam todas entrar em Jerusalém e rezar, inclusive palestinos que não têm permissão de entrada em Israel. Mas é muito importante colocar isso aqui. Israel ontem teve um atentado na sua maior cidade, 3 civis foram mortos, é uma pessoa que entrou dentro de um bar e atirou em civis. E depois ele fugiu e durante 7 horas a cidade ficou praticamente fechada com mais de 1.000 pessoas das forças policiais e do exército nas ruas. Isso é um adendo que eu gostaria de fazer aqui. A Jovem Pan é o único canal do Brasil noticiando isso em vários minutos durante o dia. Isso é uma crítica à mídia brasileira. Em outros lugares, vocês dariam muito mais atenção se fosse o atentado em Paris, ou em Nova York, ou em Londres. Tel Aviv tem que ser tratada da mesma forma. Vale só mencionar mais uma vez que a polícia de Israel acabou matando justamente esse suspeito palestino de ter sido o autor de desse ataque terrorista. André, só uma informação de novo para repetir. Quantas horas a cidade ficou fechada praticamente com essa força militar tentando encontrar o autor do atentado? O atentado foi às 9 horas da noite e ele só foi morto às 6 horas da manhã. Durante todas as horas, ou seja, das 9 horas que se decorreu o atentado 9 horas. 9 horas mais ou menos,
praticamente a cidade ficou trancafiada, ou seja, os negócios, os restaurantes, as discotecas, porque não sabiam aonde essa pessoa estava e ela estava armada, por isso que ela foi morta. Ela foi morta porque ela reagiu à prisão quando ela foi encontrada nos arredores de Tel Aviv, na cidade de Yafo, que é uma cidade adjacente à cidade de Tel Aviv. E ela foi morta pelo serviço secreto, que tinha aí uma força especial que pediu para ele se identificar, ele reagiu atirando e eles mataram o terrorista. Durante o confronto. André, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado a você. André Lais conversou conosco aqui no Prós e Contras da Jovem Pan.